Bom, galera, vamos falar agora sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino é formado pelo conjunto das glândulas de ação endócrina, aquelas que produzem hormônios, secretam sua substância diretamente na corrente sanguínea. Então, essa imagem mostra as principais glândulas endócrinas que nós temos. Vamos lá, começando pela glândula pineal. Pineal é aquela glândula que produz a melatonina. Melatonina é um hormônio que vai induzir o sono. Sempre que você está num ambiente escuro, pouco iluminado, a pineal secreta mais melatonina. Então, a luz inibe a secreção de melatonina e a melatonina, como falei, induz o sono. Bem, logo abaixo temos a hipófise. A hipófise é uma glândula muito importante. Ela secreta vários hormônios. Ela secreta, por exemplo, o ADH e a ocitocina. Esses hormônios são secretados pela região posterior da hipófise, chamada de neurohipófise ou hipófise posterior. Essa parte, a neurohipófise, não produz nenhum hormônio. Os hormônios que são secretados por essa região foram produzidos pelo hipotálamo, ok? Então, a neurohipófise não produz nenhum hormônio e também não é uma glândula de verdade, não é formada por tecido epitelial, é formada por tecido nervoso adaptado à função secretora. Já a adenohipófise, ou hipófise anterior, produz os seus hormônios. Quem são os hormônios? Prolactina, hormônio de crescimento, TSH, ACTH, FSH e LH. Bem, TSH, ACTH, FSH e LH são chamados de hormônios tróficos, eles estimulam a atividade de outras glândulas. Vamos falar sobre esses hormônios à medida que falarmos das glândulas nas quais eles atuam. Então, prolactina e hormônio de crescimento, simples. Prolactina estimula a produção de leite. Ponto. Prolactina estimula a produção do leite. E o hormônio de crescimento vai induzir o crescimento músculo-esquelético, o crescimento corporal. Pessoas que têm uma produção muito baixa de GH vão ter um crescimento muito baixo, podendo apresentar nanismo. Quem tem desde sempre um crescimento muito alto e acaba tendo ou melhor, tem a produção de GH muito grande, vai ter um crescimento muito elevado, pode atingir estaturas indetermináveis. Esse vai ter gigantismo, há casos de pessoas que chegaram a 2,70 m, por exemplo. Agora, se o indivíduo teve uma produção normal do GH até os 18, 20 anos, quando naturalmente a produção diminui, e depois disso ele passa a produzir GH em grande quantidade, ele vai sofrer de acromegalia. O que é isso? É o crescimento anormal de cabeças, mãos e pés pelo aumento da produção de GH. Tranquilo? Bem, então esses são os hormônios hipofisários importantes. Então vamos descendo? Olha aqui, ó. Aqui no pescoço temos então as tireoides e atrás as paratireoides, o pâncreas, as glândulas suprarrenais e as gônadas. Então vamos falar agora sobre tireoides e paratireoides, depois pâncreas, depois suprarrenais e depois sobre as gônadas, beleza? Então vamos lá. Tireoide primeiro. A tireoide é uma glândula que fica aqui no pescoço, produz 3 hormônios, T3, T4 e calcitonina. Deixemos a calcitonina de lado por enquanto. T3 e T4 são os hormônios tireoidianos que vão atuar regulando o metabolismo celular. Então T3 e T4 estimulam o aumento da atividade mitocondrial, estimulam a produção de energia nas células. Então, esse é o papel do T3 e do T4. Tudo bem? Então, se a pessoa tem um excesso de T3 e de T4, ela vai ter um hipertireoidismo. Consequência, vai ter uma intensa atividade mitocondrial. Então, vai gerar muita energia, vai consumir matéria orgânica, vai produzir muito calor. Então, a pessoa que tende a ser mais magra, mais agitada, sua muito, sente muito calor. Então, esse é o perfil de alguém que tem hipertireoidismo. Ao contrário, se ela tem hipotireoidismo, produção de T3 e T4 abaixo do normal, vai ter uma baixa atividade mitocondrial, então vai gerar pouca energia, tende a ser mais cansada, mais letárgica, pode até apresentar sobrepeso. Então, esse é um quadro de hipotireoidismo. Lembrando que esses hormônios T3 e T4 contêm iodo na sua composição química. Então, a deficiência de iodo implica na dificuldade da tireoide em produzir esses hormônios. Então, uma pessoa que tem uma deficiência grave de iodo pode apresentar um quadro até de hipotireoidismo, por falta de iodo. Mas o mais comum
é haver um inchaço da tireoide. Então a tireoide vai inchar. E esse fenômeno é chamado de bócio. O que é o bócio? Bócio é um inchaço da tireoide. O bócio pode ser causado, por exemplo, pela falta de iodo. Nessa condição, o bócio é chamado de bócio endêmico ou bócio carencial, beleza? Então, o bócio endêmico ou bócio carencial é o bócio causado pela falta de iodo. Cuidado, falta de iodo não é bócio. A falta de iodo é causa para o bócio. A pessoa pode ter bócio por outros motivos. É a mesma lógica da falta de ferro. Falta de ferro não é anemia. A falta de ferro provoca a anemia. Então, a anemia, que é a deficiência de hemoglobina, pode ser causada pela falta de ferro. Então, o bócio, que é o inchaço da tireoide, pode ser causado pela falta de iodo, beleza? Bem, e como a tireoide é regulada para a secreção do T3 e do T4? Ela é regulada pelo TSH. Então, o TSH é um hormônio da adenohipófise que vai atuar sobre a tireoide. A tireoide, então, secreta T3 e T4, que vão exercer os seus papéis. E o T3 e T4 vai exercer uma atividade sobre a hipófise. Ele vai inibir a hipófise. Eles vão, inibir a hipófise. Então, níveis mais altos de T3 e T4 inibem a hipófise, que secreta menos TSH. Isso aqui, pessoal, constitui um sistema de retroalimentação negativa, de feedback negativo. Então, é um caso de feedback negativo de alça longa. Por quê? Porque são duas glândulas, dois hormônios. Por que é um feedback negativo? Porque o efeito de retorno é negativo. Percebam, o TSH estimula a tireoide. Então, aqui temos o efeito inicial que é positivo. E aí, o retorno gera um efeito negativo. Então, esse conjunto é um sistema de feedback negativo. Certo? Cuidado. A ida apenas não é feedback. A volta apenas não é feedback. É o conjunto que constitui um sistema de feedback, nesse caso, feedback negativo. Tranquilo? Então, o TSH exerce um efeito positivo na tireoide, mas não exerce um feedback positivo, porque feedback é o conjunto. Então, esse é um sistema de feedback negativo. Pois bem, qual outro hormônio que a tireoide produz? Calcitonina. A calcitonina tem a função de regular a calcemia, que é o nível de cálcio no sangue. Ela atua em conjunto com outro hormônio chamado paratormônio, que é produzido pelas paratireoides. Então, paratormônio e calcitonina regulam a calcemia, mas são hormônios de ações opostas, são antagônicos. Então, vamos lá. Quando que vai haver a secreção de calcitonina? Sempre que o nível de cálcio no sangue estiver alto. Então, o nível alto de calcitonina estimula a tireoide. Tem calcitonina em excesso no sangue. Então, a tireoide é estimulada, tem cálcio em excesso no sangue. Então, a tireoide é estimulada e secreta calcitonina. Para não restar dúvida, vamos lá. Tem cálcio em excesso no sangue, tem uma hipercalcemia. Então, a calcitonina vai ser secretada pela glândula tireoide. Muito bem. Quais são as funções da calcitonina? Se ela é secretada porque o nível de cálcio no sangue estava muito alto, a função dela é reduzir esse nível para o patamar normal. Então, primeira coisa, tem que pegar o cálcio em excesso e tirar do sangue. Para onde esse cálcio vai? Para os ossos, que são o nosso reservatório de cálcio. Então, o cálcio vai ser levado para os ossos. Então, a calcitonina estimula a fixação de cálcio nos ossos. Além disso, a absorção de cálcio no intestino e a reabsorção de cálcio nos rins ocorre normalmente por um mecanismo de transporte ativo, gasta energia. Se tem cálcio sobrando no sangue, eu vou gastar energia? Vale a pena eu gastar energia para continuar fazendo o cálcio entrar no sangue? Não. Então a calcitonina vai inibir a atividade de absorção de cálcio no intestino e vai inibir a atividade de reabsorção de cálcio nos rins. Com isso, o nível de cálcio no sangue volta a um patamar normal. Então, chegando a uma normocalcemia, vai haver então a inibição da atividade de secreção de calcitonina. Agora pense no outro lado.
ocorreu uma hipocalcemia, o nível de cálcio no sangue está baixo. A hipocalcemia estimula as glândulas paratireoides. Então, as glândulas paratireoides são 4 pequenas glândulazinhas localizadas na parte de trás da tireoide. Então, as glândulas paratireoides secretam o PTH, paratormônio. Qual é a função dele? Fazer o cálcio voltar ao seu nível normal no sangue. Para isso, então, ele vai agir no osso, estimulando a remoção de cálcio do osso. Então, as células ósseas, os osteoclastos vão ficar mais ativos, vão começar a degradar a matriz óssea para liberar o cálcio de volta para o sangue. Ele também atua no intestino e nos rins, fazendo o contrário do que fez a calcitonina. Então, ele estimula a absorção de cálcio no intestino, lembrando que aí a vitamina D é imprescindível, e ele estimula a reabsorção de cálcio lá no rim, lá no néfron, no túbulo contorcido distal. Comentamos isso na aula de urinário. Então, o paratormônio estimula o aumento da reabsorção ativa de cálcio no túbulo contorcido distal. Com isso, com essas 3 ações, o nível de cálcio no sangue volta ao normal, tá? E o nível normal de cálcio inibe a secreção de mais paratormônio. Pronto, tranquilo. Olha só, pessoal. Aqui nós temos um sistema de feedback negativo. Cuidado, tá? Sim, temos 2 sistemas de feedback negativo, tá? Mas não há um feedback negativo entre tireoide e paratireoide, como existia aqui entre tireoide e hipófise. Aqui, na verdade, cada mecanismo é um feedback negativo independente. Como assim? O nível de cálcio está alto. Isso faz com que a tireoide seja estimulada e libera calcitonina. Qual é o efeito da calcitonina? É reduzir o nível de cálcio. Então, o efeito da calcitonina exerce uma ação negativa inibitória sobre a tireoide. Ok? Então, quando o efeito final inibe a glândula, temos um feedback negativo. Nesse caso, é um feedback negativo de alça curta. Por que é chamado de alça curta e aqui alça longa? Alça curta é o feedback negativo que tem apenas uma glândula e um hormônio. Então, a glândula secreta o hormônio e o resultado da ação do hormônio inibe a glândula. Feedback de alça curta. Feedback de alça longa. 2 glândulas, 2 hormônios. A glândula A secreta o hormônio A, que estimula a glândula B, que secreta o hormônio B, que inibe a glândula A. Então, com 2 glândulas, 2 hormônios, feedback negativo de alça longa. Uma glândula, um hormônio, feedback negativo de alça curta. Então, aqui, o controle da calcitonina é um feedback de alça curta e o controle do paratormônio também é um feedback negativo de alça curta. Então, o pâncreas produz 2 hormônios, insulina e glucagon. Então, o pâncreas é uma glândula mista. Por quê? Porque além de produzir hormônios, lembra, vimos lá na aula de digestório, ele também produz suco pancreático. Então, ele tem ação exócrina, produzindo suco pancreático, e tem ação endócrina, produzindo hormônios. A parte exócrina do pâncreas são os ácidos pancreáticos, e a parte endócrina do pâncreas são as ilhotas pancreáticas, antigamente chamadas ilhotas de Langerhans. Nas ilhotas pancreáticas encontramos 2 tipos de células fundamentais para a gente, as células beta e as células alfa. As células beta produzem e secretam insulina, enquanto as células alfa produzem e secretam glucagon. E esses hormônios controlam a glicemia, controlam a taxa de glicose no sangue. A glicemia normal está em torno de 90 a 100 mg por decilitro, nessa faixa. Sempre que há, então, um aumento da glicemia, uma hiperglicemia, as células beta do pâncreas são estimuladas e liberam insulina. Quais são os efeitos fundamentais da insulina? Estimula a captação de glicose pelas células gerais do corpo. Então, essa glicose captada pelas células vai ter diferentes funções, diferentes destinos. Parte dela vai ser oxidada na glicólise. Vai haver, então, a quebra da glicose. A insulina também estimula esse processo. Uma outra parte, no fígado e nos músculos, vai ser convertida em glicogênio, que é um polissacarídeo de reserva. Então, a insulina estimula a produção de glicogênio, processo chamado de glicogênese.
Então, glicogênese é a produção de glicogênio. Ocorre onde? Fígado e músculos e é induzido pela insulina. O outro efeito é a lipogênese. A lipogênese, que é a produção de gordura, de ácidos graxos, de gordura a partir da glicose, vai ocorrer em adipócitos e em algumas outras células, mas em especial em adipócitos. Então, quais são os efeitos da insulina? Estimula a captação de glicose pelas células, glicose essa que vai ser oxidada para gerar energia, ou vai ser armazenada na forma de glicogênio, ou vai ser armazenada na forma de gordura. Um outro efeito é o aumento da captação de aminoácidos pelas células e o estímulo da síntese proteica. Então, a insulina tem uma ação anabolizante. Só que isso não tem a ver com a glicemia, mas é uma ação também da insulina. Então, com as ações hipoglicemiantes da insulina, a glicemia volta a valores normais. Quando a glicemia volta ao normal, as células beta passam a ser inibidas. Então, aqui temos também um sistema de feedback negativo de alça curta. Pois bem, e se houver uma queda da glicemia, uma hipoglicemia? Em caso de hipoglicemia, as células alfa do pâncreas são estimuladas e vão atuar secretando glucagon. O glucagon vai agir, então, nas reservas de glicogênio do fígado. Importante, o glucagon não atua no músculo. Por quê? Porque, como todo hormônio só atua nas células que possuem receptor, o glucagon só atua no fígado, porque só o fígado possui receptores específicos para o glucagon. Então, o músculo tem glicogênio? Sim. Porém, o glucagon não atua estimulando a quebra do glicogênio muscular, porque o músculo não tem receptores específicos para o glucagon. A quebra do glicogênio se chama glicogenólise. Então, o glucagon estimula a glicogenólise. Isso libera a glicose que vai para o sangue. Além disso, o glucagon estimula um outro processo chamado gliconeogênese. A gliconeogênese é a produção de novas moléculas de glicose a partir de compostos não glicídicos. Então, substâncias que não são carboidratos são transformados em glicose. Qual é a matéria-prima principal? Aminoácidos. Só aminoácido? Não. Pode ser também o ácido lático, pode ser o ácido pirúvico, pode ser o glicerol e outros compostos. Agora, quem que não é transformado em glicose? Ácido graxo. Ácido graxo não vira glicose. Então, galera, para deixar claro, na gliconeogênese não vai haver a conversão de qualquer parte da gordura em glicose. Os ácidos graxos em animais não viram glicose. Então, se você vir por aí que gliconeogênese é quando aminoácidos ou proteínas e gorduras viram glicose, cuidado. Só o glicerol da gordura vai ser usado na gliconeogênese para ser convertido em glicose. O ácido graxo não. Os animais não conseguem converter ácido graxo em glicose. As plantas conseguem. Então, em vegetais, numa organela chamada glioxissomo, o ácido graxo é convertido em glicose e isso é fundamental na germinação de sementes oleaginosas, porque é daí que vem grande parte da energia. Então, repetindo, a gliconeogênese, produção de glicose a partir de aminoácidos, ácido pirúvico, de glicerol, mas nunca de ácido graxo em animais. Certo? Pois bem, então, com o aumento da glicemia, a glicemia volta ao normal, com isso, as células alfa vão ser inibidas, ocorre aqui também um processo de feedback negativo de alça curta. Bem, algumas pessoas têm um problema que é a baixa atividade da insulina, ou porque a insulina não é produzida adequadamente, ou porque os receptores não estão funcionando. A baixa produção de insulina caracteriza o diabetes mellitus tipo 1, diabetes juvenil, que aparece normalmente já na infância ou em pessoas bem mais novas. Diabetes tipo 1, então, é uma doença de natureza autoimune em que o organismo passa a atacar as próprias células beta, que como consequência secretam menos insulina. Secretando menos insulina, a tendência é o nível de glicemia se manter mais alto. Então, a hiperglicemia é um sinal clássico, típico do diabetes, certo? Além disso, quais são os outros sintomas que aparecem? A pessoa com diabetes, além de ter glicose alta, vai ter glicose na urina.
Porque a glicose em grande quantidade no sangue não consegue ser toda reabsorvida lá no filtrado glomerular, no túbulo proximal. Acaba então saindo uma parte, o que a gente chama de glicosúria, glicose na urina. Essa glicose na urina retém mais água na urina, aumenta a pressão osmótica da urina. Então o volume de urina vai ser alto. Então a pessoa vai ter poliúria. Por perder muita água, ela vai ter muita sede, já que o sangue tende a ficar cada vez mais concentrado. Muita sede, polidipsia. Então são os sinais aí típicos do diabetes. Agora, um outro tipo de diabetes mellitus é o diabetes mellitus tipo 2, em que o indivíduo vai ter um problema nos receptores de insulina. É mais comum acontecer em pessoas de mais idade. Não que não possa ocorrer em pessoas mais jovens, mas é mais comum, por isso chamado de diabetes adulto ou diabetes tardio. Nesse caso, não tem uma causa única, tem vários fatores de risco que, quando combinados, aumentam a chance da pessoa ter diabetes tipo 2. E quem são esses fatores? Bem, primeiro, a genética. Então, o histórico familiar é importante. Tem vários casos na família, então isso quer dizer que a sua propensão a ter é maior do que aquele indivíduo que não tem nenhum caso na família. Segundo, a idade. Quanto mais velho, maior a chance. E aí, terceiro, obesidade. Pessoas obesas, em especial obesidade abdominal, aumenta o risco. Sedentarismo, aumenta o risco. Tabagismo, o hábito de fumar, aumenta o risco. Etilismo, o hábito de ingerir bebida alcoólica, em especial em grande quantidade, aumenta o risco. Então, quanto mais fatores de risco a pessoa tiver, maior vai ser a chance dela desenvolver diabetes tipo 2. Ok? Tranquilo? Bem, a próxima glândula é a glândula suprarrenal ou glândula adrenal. A glândula suprarrenal produz alguns hormônios. Quem são eles? A adrenalina, a aldosterona e o cortisol. A adrenalina é secretado pela medula da glândula suprarrenal. Então essa região aqui, ó, do meio. A medula da suprarrenal produz e secreta a adrenalina ou epinefrina. Curioso que essa região aqui não é tecido epitelial, não é uma glândula de verdade. Então aqui são células nervosas adaptadas à função de secreção. Na verdade, aqui, ó, falamos disso lá na aula de nervoso, essa região aqui é formada pelos neurônios pós-ganglionares simpáticos do nervo. Então, vão secretar a adrenalina. Qual é o papel da adrenalina? Bem, ela estimula o aumento da frequência cardíaca, estimula o aumento da pressão sanguínea, porque provoca vasoconstrição, estimula o aumento da frequência respiratória, estimula a conversão de glicogênio em glicose, tanto no fígado como nos músculos, tá? Dilata os bronquíolos, então melhora a entrada de ar, e modifica alguns outros padrões, além de aumentar o metabolismo basal. Galera, então a adrenalina é aquele hormônio que você vai secretar numa condição de estresse, de tensão. Então, tomou um susto, tem alguém correndo atrás de você, você viu um cachorro latindo e vai te atacar, isso gera uma descarga de adrenalina, ok? Tá. Os outros hormônios são os corticoides, são os hormônios produzidos pelo córtex da glândula suprarrenal. Aí são dois grupos, os mineralocorticoides, a aldosterona, já falamos sobre ele na aula de sistema urinário, e os glicocorticoides, destaque aqui para o cortisol. Bem, o cortisol é um hormônio bem interessante, ele tem uma ação hiperglicemiante, ele estimula também a gliconeogênese, falamos disso agora há pouco com relação ao glucagon. Então ele estimula a conversão de proteínas em glicose, em especial aminoácidos. Com isso ele gera uma perda de massa muscular. Então o cortisol em excesso faz com que a pessoa tenha uma redução da massa muscular, por quê? Porque ele gera um catabolismo proteico muscular e esses aminoácidos vão ser então convertidos em glicose, uma boa parte deles. Então, ó, efeitos, tá? Pega a proteína e converte em glicose. A gordura vai ser convertida em energia. Os ácidos graxos vão ser usados na produção de energia de forma direta e o glicerol pode virar glicose. Então vamos interpretar aqui. Proteína vira glicose, gordura vira energia. Tá? O glicerol da gordura vai virar glicose e o ácido graxo vai ser oxidado para ser usado diretamente lá na produção de
energia, beleza? Pois bem, aumenta a glicemia, já que está estimulando a gliconeogênese, e uma outra função importante, ele suprime o sistema imunológico. Então, toda pessoa que tem excesso de cortisol no organismo vai ter uma redução da imunidade. Tá, quem vai ter isso? Pessoas que ingerem cortisol ou cortisona, medicamentos à base de corticoide. Esses medicamentos têm ação anti-inflamatória, mas o excesso vai causar uma depressão imunológica. Quem sofre de uma doença chamada síndrome de Cushing, a síndrome de Cushing gera uma hipersecreção de cortisol. Ele vai ter, então, esse problema de uma queda da imunidade. E quem tem estresse? Olha só, pessoal, o que é o estresse? O estresse pode ser dividido em estresse de curta duração, de curto prazo, e o estresse mais prolongado, de longo prazo. O de curto prazo é aquele aborrecimento, o susto. A descarga vai ser de adrenalina. Agora, o estresse de longo prazo, aquela rotina estressante constante, faz com que haja uma secreção muito grande de ACTH. O ACTH é o hormônio adrenocorticotrófico. É esse hormônio que estimula a atividade secretora do córtex da adrenal. Então, o ACTH está para o córtex da adrenal, assim como o TSH está para a tireoide. Então, normalmente existe aqui um sistema de feedback negativo, igual com a tireoide. Mas no caso de estresse, o que vai acontecer? Vai haver uma secreção de ACTH contínua, constante, e isso leva a uma produção excessiva de cortisol. Por isso o cortisol é apelidado de hormônio do estresse. Então, é o hormônio secretado em grandes quantidades em caso de estresse. Qual vai ser a consequência? Consequência mais danosa. Suprime o sistema imunológico. Então, o cortisol é imunossupressor. Por isso que pessoas muito estressadas ficam doentes frequentemente. Tem muito mais chance de ter doenças variadas. Por quê? Porque em função do estresse, ele tem uma secreção muito grande de cortisol. E o cortisol em excesso deprime o sistema imunológico. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, quem são as gônadas? Gônadas são os órgãos produtores de gametas. Testículos e ovários. Testículo do homem, ovário da mulher. Vamos falar agora sobre os ovários e tudo que está ligado ao ovário, ciclo menstrual, enfim, a atividade hormonal da mulher. Então, aqui tem um esquema de um ovário com as etapas diferentes de maturação do folículo. O que é o folículo? Folículo é a estrutura que já tem no ovário da mulher. O folículo contém o gameta em formação. Então, esse folículo imaturo vai iniciar a maturação no começo do ciclo menstrual. Então, o folículo vai ficando maduro e a maturação do folículo corresponde à finalização aqui, ou à preparação do gameta para ser eliminado, para ocorrer a ovulação. Então, a ovulação, que é a liberação do ovócito secundário, vai ocorrer num determinado momento. E aí, aquilo que era um folículo passa agora a se chamar corpo lúteo. Então, o corpo lúteo é a estrutura que antes era folículo. Então, após a ovulação, aquilo que era folículo converte-se em corpo lúteo. E esse corpo lúteo, então, com o tempo, vai definhando, vai se degenerando, até virar um corpo albicante ou albicans, um corpo branco. Então, essas mudanças acontecem no ovário. Vamos ver, então, qual é a consequência disso para a regulação do ciclo menstrual. Então, ó, aqui estão as etapas lá no ovário, que nós vimos agora. Então, tem o folículo inicial, o folículo em crescimento, a ruptura do folículo, que é a ovulação, e aqui o corpo lúteo. Pois bem, o que acontece no útero durante o ciclo menstrual? Então, aqui está o útero. Os primeiros dias do ciclo correspondem à menstruação. Então, o início da menstruação marca o início da atividade de um novo ciclo menstrual. Vai durar aí um período, 3, 4, 5, 6 dias, varia de mulher para mulher. Essa é a fase menstrual. A menstruação é o momento em que o útero está jogando fora toda a preparação que ele teve para receber o embrião. Então, essa região interna do útero, que é o endométrio, vai se preparar para receber o embrião. Se o embrião não chegar, se o embrião não vier, ele joga tudo isso fora e recomeça. Então, ele vai recomeçar a fase de crescimento do endométrio. Prepara de novo o endométrio. Não ocorreu, mais uma vez, a anidação, não houve uma gravidez.
então vai haver uma queda de novo do endométrio, uma nova menstruação. Agora, quem é que está agindo aqui? Bem, são os dois hormônios ovarianos que atuam sobre o útero, estrogênio e progesterona. Na primeira parte, quem atua é o estrogênio, porque ele é o hormônio mais abundante. O estrogênio aqui, pessoal, está aqui no gráfico com essa linha verde pontilhada. Então, o aumento da concentração de estrogênio faz com que haja uma proliferação aqui inicial do endométrio, certo? Só que após a ovulação, o que era folículo virou corpo lúteo. O folículo produz bastante estrogênio. O corpo lúteo, além de estrogênio, produz progesterona. A progesterona tem um efeito muito mais impactante aqui, ó, no espessamento, na preparação do endométrio. Tá? E aqui então, ó, pontilhado vermelho é o nível de progesterona. Perceba, ela veio baixinha e começa a crescer a partir do momento da ovulação. Tudo bem? Só que com o tempo, esse corpo lúteo vai degenerando, vai se definhando, e aí o nível de progesterona e de estrogênio, tá? Então os níveis, né, de progesterona e de estrogênio começam a baixar, a cair. Como esses hormônios, em especial a progesterona, é que tinha a função de sustentar o endométrio, a queda dos níveis de progesterona e de estrogênio gera então a descamação do endométrio, gera uma nova menstruação. A questão é a seguinte, pessoal, quem é que vai atuar induzindo a atividade do ovário? Os hormônios hipofisários. Inicialmente o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e depois o LH. Então o hormônio folículo estimulante, como o nome já diz, estimula o início do crescimento do folículo. E o folículo em crescimento produz estrogênio, que atua sobre o útero, promovendo o espessamento do endométrio. Só que, num dado momento, começa a haver aqui um crescimento do estrogênio e um crescimento do LH, que é o segundo hormônio hipofisário. Esse crescimento muito intenso do LH vai gerar uma consequência. Qual? A ruptura do folículo e é o que chamamos de ovulação. Então, quem é o hormônio responsável direto pela ovulação? É o LH. É o pico de LH, aqui ó, o pico de LH é que vai causar a ruptura do folículo, provocando a ovulação. Nesse intervalo aqui, ó, de 2 a 3 dias, vai ocorrer um fenômeno interessante. A relação entre ovário e hipófise, normalmente, é uma relação de feedback negativo. Então, hormônios hipofisários estimulam o ovário e os hormônios ovarianos inibem a hipófise. Mas nesse intervalo aqui, o feedback se torna positivo. Então, o estrogênio estimula a produção de mais LH, que estimula a produção de mais estrogênio. Por isso há esse crescimento tão intenso. Após a ovulação, o corpo lúteo formado passa a produzir progesterona. E com a progesterona não existe esse papo de feedback positivo, com ela é sempre negativo. Por isso que o aumento da progesterona gera essa queda rápida também dos níveis de LH. Só que é o LH que estimula o corpo lúteo. Então, o aumento da progesterona gera uma queda muito grande do LH. E a queda do LH faz com que o corpo lúteo deixe de ser estimulado. Então, ele passa a produzir menos progesterona. Como era a progesterona que vinha mantendo o endométrio, a queda da progesterona gera a queda do endométrio, gera a menstruação. E no final começam de novo a subir os níveis de FSH e LH. Consequentemente, eu vou ter aqui um início com um novo processo de um novo folículo iniciando a maturação. Certo? Então, ó, para finalizar, vamos ver aqui. Então, ó, o FSH atua no ovário, estimulando o crescimento do folículo. E o folículo produzindo progesterona, ou melhor, estrogênio. E o estrogênio estimula o crescimento inicial do endométrio. Certo? Bem, o LH induz a ovulação. O LH é o hormônio responsável pela ovulação. E é responsável pelo estímulo, pela atividade do corpo lúteo. O corpo lúteo produz progesterona e a progesterona é o hormônio principal aqui, na segunda parte do ciclo, após a ovulação, estimulando o aumento do
endométrio, beleza? A parte da inibina não é importante para a gente. E a queda do LH faz com que o corpo lúteo se torne corpo albicante, corpo albicans, vira uma cicatriz. Então ele não produz hormônios. A queda do nível de hormônio faz com que haja então a descamação do endométrio, o que gera então a menstruação, certo? E para concluir, no caso do homem, o testículo é a gônada, então é no testículo que ocorre a produção de gametas e a produção de hormônios. Então aqui tem um testículo em corte. Dentro do testículo temos os túbulos seminíferos. Aqui tem um túbulo seminífero em corte. No túbulo seminífero encontro então aqui as células sofrendo meiose e formando gametas, havendo aqui a diferenciação já dos espermatozoides, que já saem prontos do túbulo seminífero. Aqui temos então as células de Sertoli, que eu falei, que são células importantes, por quê? Porque elas dão suporte para a produção do gameta, dão suporte para a gametogênese. E as células de Leydig? As células de Leydig, ou células intersticiais, estão aqui, elas ficam fora do túbulo seminífero. São células intersticiais, ficam entre os túbulos seminíferos. E são as células produtoras de testosterona. Então, células de Leydig que produzem testosterona estimuladas pelo LH. As células aqui, espermatogênicas, as células chamadas de espermatogônias, vão então iniciar a espermatogênese estimuladas pelo FSH. Então, FSH estimula a produção de gametas e o LH estimula a produção de testosterona. Lembrando que a testosterona também estimula a produção de gametas e é o hormônio responsável pela formação das características sexuais secundárias no homem. Aumento da massa muscular, aumento da produção de pelos, espessamento das pregas vocais, enfim. Então, todos aqueles sinais que diferenciam o homem da criança, do menino do sexo masculino, então essa alteração é decorrente do uso ou da produção maior de testosterona, beleza? Bem, então, endócrino, galera, isso é o mais importante, tá? Mantenha a concentração, mantenha o estudo, continue nesse ritmo que está muito bom, confie em mim, galera, vai dar certo, beleza? Vai dar certo. Um abraço e até a próxima.